Naquele tempo, disse Jesus: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio, ele dizia ser Deus, seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazer. Tudo o que esse faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o filho dá a vida a quem quer. Porque o pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do homem. Não vos admireis com isso. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem, para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que é justo, o que ouço, e o meu julgamento é justo. Estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nós podemos tirar muitas coisas desse Evangelho de São João, né? É uma continuação de onde a gente parou ontem, né? Ontem nós lemos João 5, do 1 ao 16, e hoje nós estamos lendo e meditando João 5, do 17 ao 30. E tem muita coisa mesmo, que a gente pode tirar aqui. Primeiro, de um ponto de vista catequético, teológico, nós entendemos Jesus se revelando efetivamente como Filho de Deus, ou seja, a sua filiação divina, reconhecendo-se como Filho de Deus e assim fazendo-se Deus. Por isso que os judeus passaram a persegui-lo, né, os mestres da lei. Porque que absurdo seria fazer-se Filho de Deus e fazer-se Deus. A questão é que Jesus é o cumprimento de todas as prefigurações do Antigo Testamento. Então Jesus, de fato, é o Filho único de Deus, o unigênito do Pai, mas é um com Deus. Por isso que João, se nós formos ler o início do seu evangelho, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo, de fato, é Deus. Por isso que ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque veja só, Cristo é o Verbo eterno. Ok? Então, a pessoa de Jesus Cristo existe desde a eternidade. A pessoa do Verbo existe desde a eternidade. Mas a humanidade de Jesus, a alma humana de Jesus, é criada no tempo. Ou seja, quando o anjo anuncia a Maria, então, a alma humana de Jesus é criada. Mas veja, a gente não pode confundir as coisas. Porque se você pegar o credo niceno-constantinopolitano, ele vai dizer que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, da mesma substância, da mesma divindade. Então, Jesus, a pessoa de Jesus, o Verbo é eterno.
A alma humana de Jesus é criada no tempo para uma missão específica. Só que Jesus assume essa humanidade sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então, a natureza de Jesus é ser Deus e ser homem. É o que a igreja chama de união hipostática. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ok? Então, quando Jesus diz que faz tudo aquilo que o Pai o envia a fazer, é a humanidade de Jesus colocando-se em posição de obediência, mesmo sabendo que ele e o Pai são um. E Jesus faz isso para que aqueles que estavam caminhando com ele não se escandalizassem com a realidade diante deles. Imagina você estar sentado com alguém e esse alguém chegar e dizer: ó, eu sou o criador do mundo. Imagina o escândalo que não vai causar. Então já era difícil para os apóstolos entenderem o real messianismo de Jesus, quanto muito compreender que aquele que andava com ele, que caminhava com eles, que dormia com eles, que partilhava com eles, era o mesmo Deus que criou o mundo. Por quê? Porque a criação é obra da Santíssima Trindade. Claro, é missão específica do Pai porque é o Pai que cria, mas Jesus é como se fosse as mãos do Pai e o Espírito é o sopro do Pai. Ou seja, a criação do mundo, a nossa criação, tudo é uma obra da Santíssima Trindade. Certo? Quem está entendendo, comenta aqui. Eu estou entendendo. Se alguém não entendeu, já me diz aí que a gente vai corrigindo ao longo do tempo aqui, tá bom? Mas vamos lá. Então, existe uma unidade perfeita entre o Pai e o Filho. Ok? Nós não podemos jamais negar isso. Negar isso seria negar um dogma. O Pai e o Filho são um. Deus, Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Nós não podemos cair nas heresias cristológicas dos primeiros séculos, como Ário, que negava a divindade de Jesus, ou Nestório, que dizia que havia duas pessoas em Jesus, um excesso de pessoas, como se houvesse uma pessoa humana e uma pessoa divina. Não. Jesus é uma só pessoa que é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Tá? E é justamente isso que fazia com que os judeus não aceitassem as palavras de Jesus. Por isso que Jesus veio para os judeus em primeiro lugar e sendo rejeitado por Jesus, ele faz aquilo que ordenou aos apóstolos. Bate as sandálias, a poeira dos pés e vai ao mundo. Evangelizar e pregar a toda criatura. Só que o evangelho ele não para por aí. Porque ele diz, São João ele é muito profundo nas suas meditações, tá? Que aqueles que estão mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Assim como aqueles que praticam o mal receberão o julgamento. Então é aquela questão da face de Jesus, da face misericordiosa, mas também da face da justiça. Jesus é perfeitamente e infinitamente misericordioso, mas também é infinitamente justo. Por isso que nós, meus irmãos, seremos sim julgados de acordo com aquilo que nós fizemos, de acordo com a nossa abertura ou não à graça de Deus. Nós precisamos estar abertos à graça de Deus. E o fato de estarmos aqui, às 7h15 da manhã, meditando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando esse estudo bíblico, buscando esse estudo catequético em cima do Santo Evangelho, mostra que nós queremos seguir o caminho que o Pai nos indicou, o caminho que o Filho nos indicou. Por quê? Porque quando nós honramos o Filho, nós também honramos o Pai. Entende? Então, veja,
há uma missão específica para Jesus, que é redimir a humanidade por meio do seu santo sacrifício. Só que também o Pai envia e confia ao Filho o poder do julgamento. Então, quando o Evangelho fala da questão da ressurreição dos mortos que vão ouvir a voz de Deus, como está aqui no versículo 25, em verdade vos digo, vem a hora e é agora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Nós temos várias formas de compreender esse mortos que o Evangelho fala e coloca essas palavras na boca de Jesus. Nós podemos falar dos mortos que estão espiritualmente mortos, que pode ser qualquer um de nós nesse momento. Qualquer um de nós pode estar de fato morto, pode estar de fato cego para as coisas do céu, cego para as coisas que vêm do alto. E, por meio da Sagrada Confissão, do sacramento da confissão, por meio do sacramento do batismo, ouvindo a voz de Deus, nós podemos tomar uma decisão de sair da morte e ir para a vida. Por meio da graça, é claro. Mas podemos ouvir a voz do Filho de Deus. É o que a gente chama também de metanoia, mudança de mentalidade, conversão. Mas também nós podemos ter um olhar para a realidade catequética, de vermos aquilo que o nosso credo apostólico diz a respeito de Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. E nós também cremos na ressurreição da carne. Então, pense, o que acontece também lá no credo apostólico quando nós rezamos a respeito de Jesus? Desceu à mansão dos mortos. Quando Jesus vai à mansão dos mortos, ele vai para fazer o anúncio da boa nova. Para que todos aqueles que eram justos e estavam na espera da vinda do Messias e morreram naquela espera, pudessem então ter as portas do céu abertas por Jesus, porque eles ouviram a voz de Deus e então ressuscitaram para a vida eterna. Entende? Então, esse evangelho, ele nos ensina muitas coisas profundas, muitas coisas importantes, coisas catequéticas, coisas espirituais. Fala da questão da unidade do Pai e do Filho, da autoridade que Jesus tem para dar a vida. Nós só temos vida porque Jesus nos deu. E nós podemos falar aqui tanto da vida espiritual quanto da vida carnal, porque Lázaro morreu e foi lá Jesus e disse: Lázaro, vem para fora. Então Cristo tem essa autoridade dada pelo Pai, porque Ele e o Pai são um. Então Jesus tem a capacidade de dar a vida, porque essa vida é dada pelo Pai, que é o Criador, mas vivificada, ganhando ânimo, ganhando dinamismo pelos sacramentos que existem a partir do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Nós não podemos diminuir o papel de Jesus, nós não podemos deixar de ver Jesus como Senhor, Salvador, Redentor, misericordioso e justo. Não é, como a gente falava ontem, agir por medo, né? Buscar o amor a Deus por medo da condenação. Não, buscar o amor a Deus por entender que esse Deus se rebaixa ao nosso tamanho para nos dar a vida. É Deus que se faz homem, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para que nós possamos ter a vida e sermos ressuscitados e podermos deixar de sair, de sermos sepulcros ou sermos corações mortos, petrificados, e sermos de fato vivos, animados, porque
Éramos mortos, mas ouvimos a voz de Deus e passamos a ter a voz do Filho de Deus e passamos a ter vida. E vida em abundância, porque é isso que Jesus vem nos dar. Então, é necessário também nós compreendermos, meus irmãos, assim, depois de toda essa parte espiritual, depois de toda essa parte catequética, compreender que Jesus é justo em seu julgamento e que existe sim uma realidade que muitas pessoas não querem aceitar, que é o inferno, que é a condenação. Existe um evangelho soft sendo propagado por aí, de que ou o inferno está vazio, ou que o inferno não existe, ou que o diabo não existe, que é só uma forma da igreja aprisionar as pessoas. Bobagem. Nós sabemos que a realidade do mal é uma realidade bem real, com perdão da redundância. É uma realidade que está diante dos nossos olhos. A ação maligna existe, o relativismo moral, a maldade das pessoas. Tudo isso é palpável, é visto a olhos nus. E achar que não haverá um julgamento para isso é negar toda a obra salvífica de Jesus. É negar todas as palavras do Santo Evangelho. Por isso que nós precisamos nos esforçar para sermos bons. Precisamos ser fortes no bem. Porque se nós vacilarmos, é questão de tempo para a gente se render às palavras e às artimanhas do inimigo. E eu tenho certeza que você não quer se render às artimanhas do inimigo. Então, nós estamos diante de um Deus que quer, antes de nos julgar, nos dar a vida. Mas que se a gente não aceita essa vida, que esse Deus que se faz homem e nos dá essa vida, nós vamos herdar a condenação e atrair para nós a condenação, atrair para nós o julgamento. Basta agora, nessa manhã, meditar isso que nós falamos e entender que mais que a morte do corpo, nós precisamos nos preocupar com a morte da alma. E o que causa a morte da alma é algo invisível, mas real, chamado pecado. Pecado que é esta realidade espiritual, fruto da soberba de um anjo decai, que foi expulso do céu e hoje, como não pode atacar a Deus, ataca suas criaturas mais amadas, que somos nós. Então que a gente possa pedir no Santo Terço de hoje, na nossa oração de hoje, a graça de ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, comenta aí. Eu quero ouvir a voz de Deus. Então pede a Jesus essa graça, a graça de poder ouvir a sua voz, a graça de poder colocar as suas palavras em prática, a graça de poder bem viver o Santo Evangelho com as nossas atitudes, com as nossas ações, no nosso dia a dia. Para que então possamos ser mais de Deus e menos do mundo. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, vai dizer João na sua primeira carta. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, que a gente possa pedir também nesse Santo Terço, que Deus aumente consideravelmente a nossa fé. Certo, pessoal?